Sim, e assim, A eu menor conheci dúvida. dezenas de mães. Eu conheci dezenas. Sabe quantos pais eu conheci? 5, incluindo meu marido, que ficava no hospital. Eu conheci dezenas de mães e eu conheci 5 pais. 5. Gente, é uma vergonha. Por quê? Vamos lá. Primeiro que alguns largam, sim, é verdade. Algumas mães chegam sozinhas e saem sozinhas do Jesus. hospital. Alguns parceiros dizem que não têm coragem de acompanhar o tratamento e nem fazem questão, a verdade é essa, não fazem questão de estar Coragem para presente. ir pro bar ele tem, né? Sim, sim. Hum. Então, sobra, a grande maioria das vezes, para as mães. É a mulher que está lá, é a mãe que está lá, entendeu? É a mãe que leva a criança para receber a quimioterapia, é a mãe que fica na internação. E esses 5 pais, todos tinham uma história específica porque estavam ali. Os 2 eram parecidos com meu esposo, que estavam presentes, né? Ele e a esposa e a companheira e tal. E outros 2 eram pais solos. As mães tinham falecido há uns anos atrás e eles eram responsáveis pelas crianças, então eles estavam lá com os filhos, né? Então, assim, Pai solo. pais solos, 2 pais maravilhosos, maravilhosos, extremamente carinhoso com os filhos, e eu acabei pegando o contato e falei para o meu esposo: "Olha, conversa com eles, né, dá uma ajuda". E eu tentei também ajudar, porque eram figuras raras ali, os homens dentro do hospital, figuras raras. Gente, eu quero depois o contato deles. Pois é, Eles têm que falar. é muito difícil Porque para. se pra mãe é difícil, para um pai. Eles se sentem, eu via um pouco disso, então eu procurei até me manter em contato com eles, porque eu sentia, teve eu vou até contar rapidamente aqui uma história que eu vivi com esse pai. Ele veio de fora do estado, ele era de Minas, e o filho dele estava tratando uma leucemia também, adolescente. E em adolescente costuma ser mais complicado, porque tem uma questão aí do adolescente, às vezes, não reagir bem, né? Autoestima do adolescente. Então, em criança pequena, a gente não sofre muito com isso, né? A questão da Com autoestima é a muito com a vaidade. vaidade, você consegue lidar melhor. Quando é uma adolescente, costuma ficar mais complicada as coisas, né? É o mesmo sintoma? Sim, os sintomas são os mesmos, cansaço, emagrecimento, nódulos, os sintomas são os mesmos, mas o que acontece é que eles estão vivendo uma fase diferente da vida, né. Então Sim. eles normalmente estão começando a namorar, você imagina ficar careca quando você está namorando, então, são questões, emocionais, questões psicológicas que as crianças menores não costumam apresentar. As crianças maiores, ó, sim apresentam, mas as menores não apresentam. E esse pai, eu lembro que o meu esposo fala muito e foi se apresentar para esse pai, viu um pai lá, falou: "Nossa, tem um pai aqui também, vou lá falar com ele". Eu fui falar com esse pai, virou amigo desse pai, e a Luísa estava tomando quimioterapia intramuscular, né, injeção nessa época, então eu ia ao hospital quase que diariamente receber essa quimio, e numa das minhas idas ao hospital, eu perguntei para esse pai: "Como é que o seu filho tá?". Aí ele: "Ai, Vanessa, ele tá bem, tá internado, mas tem quase 2 semanas que ele não come nada praticamente. Os enjoos, os efeitos colaterais da quimioterapia, né. Hum. E eu não sei o que eu faço mais. Ele não come nada". Aí eu olhei assim, eu falei: "Ai, meu Deus", né. Aí eu cheguei, entrei no quarto, nem podia ter entrado, porque eu não estava como visitante, eu estava como paciente também com a minha Uhum. filha, né. Entrei meio que escondida no quarto, fui falar com o filho dele, eu falei: "Henrique, tá sem comer?". Aí ele: "Ai, tô, no cheiro a comida". "Tá, vamos lá. O que que você gosta de comer, Henrique?". Aí ele falou: "Ai, tia, eu gosto de arroz, feijão, bife, batata frita, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a comida daqui eu não como mais, a do restaurante que meu pai pede também não tô gostando". "Então tá bom, amanhã você vai comer". Fui pra casa, minha filha passou mal, teve enjoo, mas eu combinei com meu marido: "Vamos fazer um almoço para Henrique". Fizemos a Hum. comidinha caseira, levamos tudo que ele pediu e algumas coisas a mais. No dia seguinte, a minha filha não tinha químio, mesmo assim eu fui até o hospital e levei. Entreguei lá para o pai dele, e depois, 1 hora depois, eu recebi um áudio.
ele falando, Vanessa, dias que meu filho não comia bem. E ele falou assim, você não tem ideia de como ele tá comendo tudo aqui. Eu tô extremamente grato por você ter feito isso. E aquele dia eu falei, meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Olha, E ele, até hoje, recentemente, eu fiz um post na minha rede social e ele comentou. Ele falou: Ah, Vanessa, você, nunca vou esquecer daquele dia que você levou lá a comida para o meu filho, você sempre presente. E eu consegui, com meu esposo, transformar um ato simples num grande momento para ele, para o filho dele, porque ele só queria que o filho comesse. E eu sei o que sim. é isso, eu passei por isso algumas vezes com a minha filha, de não segurar nada no estômago. Então, assim, você fica desesperada. Se seu filho fala, eu quero comer, sei lá, chocolate com terra, você fala, tá bom, eu vou misturar chocolate com terra, eu vou dar, porque você vai comer o chocolate com terra. Você fica em pânico para a criança comer. E ele estava desesperado, porque a criança não queria comer há Sem uma dias. referência Sim. feminina ainda. Sim, sim. Então, esse dia me marcou bastante. Eu fiquei muito feliz de poder. E aí eu percebi que eu não estava ali só para tratar a minha filha, que eu estava ali também para contribuir. Então, eu tentei fazer isso. Eu acho que para mim foi muito difícil o tratamento, mas foi menos duro, porque eu comecei a entrar em contato com outras famílias. Eu comecei a me ver nas outras famílias. Então, eu pensava assim: nossa, eu tenho um conforto de vir para o hospital e voltar para a minha residência. Muitos não. Muitos iam para o hospital e voltavam para casas de apoio, que eram de outras regiões, de outros países. Eu não, eu tinha Meu a segurança do meu Deus. lar. Eu ia para o hospital no conforto do meu carro. Alguns iam de vans, viajavam 2, 3, 4 horas. Alguns vêm de fora do estado. Eu não, eu moro a 50 minutos do hospital. Então, assim, eu me senti, de certa forma, mesmo estando vivendo um momento muito difícil, privilegiada naquela situação. Então, eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a atuar no hospital tentando me ocupar. Eu acho que fazendo isso eu esquecia da minha situação. Eu preenchia, né, a dor que eu vivia de ver minha filha debilitada, de ver ela passando tudo aquilo, eu ocupava tentando ajudar as outras famílias. Isso me fez muito bem. E ao mesmo tempo você não pode estar passando essa fragilidade para sua filha. Não, eu não chorava perto dela, mas quando eu não me segurava, que às vezes a emoção vinha e eu não Sim. conseguia segurar, eu falava para ela. É até uma coisa importante de ser mencionado. A gente não pode esconder as coisas da criança. A criança pode não ter maturidade para explicar o que ela está sentindo, mas ela É, entende o que está acontecendo. E uma das entende. primeiras coisas que eu fiz quando a gente recebeu o diagnóstico foi conversar com uma psicóloga que atendia minha filha antes e perguntar para ela como que eu explico para uma criança que ela está doente e que ela vai fazer um tratamento. E ela me falou, primeira coisa, você sim me explica. Você precisa explicar. Se Você não pode precisa. levar. O que que acontece? Tem pais e mães que têm dificuldade para poder passar isso para a criança e acaba levando a criança só para fazer o tratamento e não passa nada, nenhuma Você informação. imagina, É muito difícil. coitada? É muito difícil, mas acontece. E eu falei, não existe essa possibilidade, eu não posso não contar para ela. Então, como que eu conto? E Com a aí é melhor a forma. melhor forma. E aí ela falou, olha, Van, você fala para ela que ela está doente, que ela vai passar por um tratamento que vai demorar um tempo, que você não sabe quanto tempo, mas que você vai estar ao lado dela, que você vai ajudá-la e que você vai estar sempre junto com ela e vai ficar tudo bem. Você não pode dar muitos detalhes que ela não vai entender. Ah, vai fazer quimioterapia X, não sei o que lá. Não. Fala, olha, filha, você vai tomar medicamento. Depois, com o tempo, eu fui falando: ó, isso aqui é quimioterapia, você está com câncer. E falei para ela: você está com câncer. O que que é o câncer? A célulazinha doente está no seu organismo, as células boas não conseguiram combater, o remédio vai entrar com força total e vai combater as células doentes. E ela entendeu. E ela entendeu, então ela sabia que ela tinha leucemia, ela sabia que ela precisava tomar quimioterapia, e no decorrer do processo sabia até o nome dos medicamentos, ela sabia o que que ela tinha que pedir para enjoo, o que que ela tinha que pedir para dor de cabeça, ela conhecia tudo, tudo, e tinha 5 anos de idade. Porque eu passei para ela que, embora ia ser difícil, a gente ia estar junta. Eu não queria enganá-la, eu não queria esconder nada dela. Ela precisava confiar em mim. E para ela confiar em mim, ela precisava saber a verdade. Sim, isso tudo eu acho que é perfeito. Você tem que passar essa confiança. Só que a partir do momento que você, a mãe, que tem todo o direito do mundo de estar E fragilizada, fica.
E é impossível, pelo amor de Deus. Eu tô aqui fragilizada, que dirá você que passou por todo o processo. Você porque você é o ponto de apoio É, dela. é. Você é a fortaleza. Se ela vê minha mãe não está bem, O que está acontecendo, né? é, Acontece. se é o meu porto seguro, Mas você sabe que, assim, mesmo eu, no começo, eu evitava chorar na frente dela. que eu acho que Mas você fez muito fiz, bem. segurei, tal, ia chorar no quarto, não sei o que lá. Só que, no decorrer do processo, às vezes as coisas acontecem e você não tem tempo, Não às tem vezes, controle, não tem sim. controle sobre a sua É, emoção. E aí eu chorava, às vezes engolia o choro, às vezes chorava. E quando ela percebia que eu estava triste, eu falava: hoje não foi um bom dia, hoje eu tô triste. E às vezes você também vai ficar triste. E amanhã vai ser um dia melhor. Então, o que que eu fazia? A gente vivia um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O dia ruim de hoje não vai ser o dia ruim amanhã. Amanhã vai ser um outro dia. Então, eu passava isso para ela. Eu me permitia. No começo eu me segurei muito, mas depois eu me permiti que ela visse que eu também estava sofrendo. Eu permiti, porque ela precisa, ela não precisa, ela não precisava ver a mãe dela como uma rocha, porque eu não era essa rocha. E nem sim, queria ser. Eu não ia aguentar ser essa rocha. Então, o que que eu falava para ela? Vai ter dias que eu vou estar triste. Vão ter dias que eu vou sofrer, que eu vou sim. chorar. Mas a gente vai seguir juntas. É que eu já vi casos da mãe entrar num Há desespero muitos, eu vi muitos. e aquele filho que tá doente Ele consola a consolar a mãe. Sim, mãe. eu vi isso. Eu vi isso algumas vezes, muitas vezes. Eu falei, E aí gente, a você criança. imagina É difícil. para essa criança, É difícil, gente. é difícil. Porque a mãe segura até um ponto. Tem uma hora que a gente já não consegue, mas a gente não consegue disfarçar a tristeza por muito tempo. Você esconde. Só que vai ter um dia que a criança vai te pegar triste. Vai ter um dia que você vai Um ter que dia, explicar para né? ela. Ó, Tô coitado. sendo modesta falando o dia. O Não, tratamento foram 2 anos e não, 3 meses. Foram mas muitos não dá para ser dias. 2 anos esse coitado. Não dá, não, não Ele é dá, o doente, não dá. gente. Então, Ele assim, precisa ter um apoio ali, porque nós sim, estamos falando de uma criança de 4 anos. sim, sim. E eu ofereci isso para ela. O que que eu tentava fazer? Eu tentava minimizar a dor dela. Então, assim, Eu a gente acho está que é dentro de um isso, é. hospital? Tá. O Vai que que passar. acontece? Ah, os doutores da alegria. Hoje é dia, terça-feira é dia dos doutores da alegria. Terça-feira. Hoje é terça. Ah, então vamos lá. Hoje vai ter doutores da alegria. Ela já ficava super feliz. As internações. Eu me virava. Ela levava brinquedo, desenhava, fazia mágica, chamava, fazia de tudo, porque a internação num hospital, o dia vira a semana vira mês, um mês vira um ano dentro do hospital. O dia não passa dentro de um hospital. E você não sabe o que você faz com a criança. Você liga a TV, mas uma hora não quer mais TV, ela quer, e às vezes ela tá cheia de equipamento, tá com agulha, tomando sangue, transfusão de sangue, recebeu várias transfusões de sangue. A importância de doação de sangue, eu também friso muito sobre isso, a importância da gente ser doador de sangue. Se uma criança que trata um câncer não tiver a doação A de sangue, ela morre. bolsa, ela Ela morre. morre. Não existe remédio que substitua a bolsa de sangue. Não existe quimioterápico, não existe nada que substitua a bolsa de sangue. Então, se não tiver um ser Gente, temos humano, que fazer uma campanha para um bolsa ser de sangue. humano bondoso que um dia foi lá e se doou e doou o sangue dele, a minha filha não estaria viva hoje, se não tem esse ser. Porque não tem remédio que substitua isso. Então, assim, Olha a importância disso. sim, sim. Então, eu, Meu eu falo Deus. bastante sobre doação de sangue, porque às vezes ela precisava receber sangue e a equipe de enfermagem falava: olha, o estoque está quase zerado, hoje vai demorar para chegar. Ela podia ter uma hemorragia e morrer, porque ela está com plaquetas muito baixas. Ah, as plaquetas não chegaram. A plaqueta faz você não ter hemorragia. Se a criança está com baixas plaquetas e não é reposta, ela pode ter uma hemorragia e morrer. Então, assim, a importância disso. Quando falar doação de sangue, salva a vida mesmo. Salva a vida daquele acidentado, salva a vida da cirurgia eletiva e salva a vida da criança com câncer, do adulto com câncer. Salva vidas. Então, é um mundo ali, sabe, Olha, é um mundo de coisas é que está muita envolvida. coisa envolvida. Muitas, muitas coisas, muitas É um coisas. diagnóstico errado, Sim, é um pediatra com falta de experiência, sim. é um sintoma que é muito leve. Se você não se atentar, passa Olha o tanto desapercebido. de coisa. Passa desapercebido. São 3 coisas, assim, que andam muito juntas. Então, Sim. essa criança que não tem um sintoma que grita, Se não for ela não gritante, vai passar desapercebido escurece. no começo. Depois, uma hora vão descobrir. Só que Então, mas, quando? então, Esse é o se problema. você não tem esse tempo, Por isso que falar sobre câncer é dolorido? Ninguém gosta.
Ninguém gosta de ficar Ninguém, falando mas é sobre câncer, preciso. mas é necessário. Ninguém gosta de falar que criança morre de câncer. Ninguém gosta de falar que criança recebe transfusão de sangue porque trata uma leucemia. Não, não é legal, não é bonito. Mas é importante. Se eu não falo, se as outras mães não falam, se as pessoas não falam sobre isso, Como que nós vamos ajudar? como que a gente ajuda? Como que eu conscientizo alguém para fazer doação de sangue? Como que eu conscientizo uma família para perceber os primeiros sintomas de um câncer e descobrir precocemente aquela doença? Se ninguém fala, ninguém sabe. Então, assim, fica um negócio muito longe. Só na TV, só no comercial, na propaganda, no Mac Dia Vamos. Feliz. Não, não é, gente. É todo dia, sabe? Todo dia tem criança sendo diagnosticada com leucemia, ou qualquer outro tipo de câncer infantil. Hoje, essa hora que a gente está conversando, tem mãe internada com criança fazendo quimioterapia, tem mãe esperando uma bolsa de sangue chegar, tem criança na UTI esperando um milagre. Tem criança que está tocando sino, tem criança que está brincando, igual a minha filha está brincando agora, com umas primas, na casa dos avós, na rua. Então, assim, essa hora, sabe, tudo isso está acontecendo. Parece um mundo distante, mas não é. Não é um mundo distante. Às vezes, um amigo do seu amigo está vivendo isso. Às vezes, um primo do seu vizinho está vivendo isso. Por Entendeu? isso que eu tô falando. A gente pelo menos tem que usar os canais que a gente tem Sim, acesso sim. para dar espaço para que venha alguém falar. Claro, claro. Recentemente, né, um ano atrás, teve o câncer infantil, foi falado até que bastante, porque a filha do Tiago Leifert, a Lua, foi diagnosticada com Ah, retinoblastoma. então, A filha da gata, Dayana. Sim. então. Inclusive, eu conheci a Dayana recentemente. Hum. Eu fui numa palestra dela, trocamos informações, tudo. Uma pessoa espetacular, maravilhosa, que está vivendo essa realidade. A filha tratando câncer. Então, assim, e eles começaram a falar sobre o assunto. E eu cheguei na Dayane e falei para ela, eu falei, olha, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas continua, porque através da sua fala, você mobiliza milhões de pessoas, vocês alcançam muitas pessoas, e cada um, faz a diferença, né? Cada pessoa se eu conseguir mobilizar uma pessoa para fazer a doação de sangue, eu É já estou uma fazendo a diferença. vida. E são 4. Cada bolsa de sangue, cada doação de sangue salva 4 vidas. São Olha lá. 4 bolsas que eles conseguem direcionar para 4 pessoas. Uma doação de sangue. Ai, a Então, assim, é gente vai muito ter. importante. Muito É importante, muito muito importante. importante. Você vai ter que passar todas as informações, porque eu vou ter que colocar, vou ter que Claro, claro. lançar isso no meu Instagram. Vamos Nós fazer. vamos fazer tudo o que for necessário. Você está convidadíssima a falar. Obrigada, obrigada. Tudo certo. Vai dar tudo certo. E hoje sua filha já está. Então, hoje. Tocou o sino. Sim, ela tocou o sino dia 2. Eu costumo dizer que ela tem 2 datas de aniversário agora. Ela tem aniversário dia 20 de agosto, que é a data de nascimento dela, de 2014, Leonina. E dia 2 de junho, que foi quando ela tocou o sino e terminou o tratamento. Ela renasceu a partir daquele dia. A gente recomeçou uma nova vida. A vida passou a ser diferente, né? A gente Respirou, né? Isso, o que que acontece num primeiro momento, pós-tratamento, a gente volta cheio de traumas. Então, assim, Claro. eu Não falamos normalmente. de cuidar dessa, Então, dessa cuidadora, dessa então, mãe. pois a importância de se cuidar, né? A gente fica em segundo plano, né, durante o tratamento. Por alguns meses, no início do tratamento, eu esqueci que eu existia. Eu era só a mãe da Luísa, eu não era a Vanessa. E eu percebi que não ia funcionar isso, porque uma hora as coisas pedem, dão um sinal, né? Então, eu comecei a passar mal, eu comecei a ter muita insônia, eu perdi muito peso. E a minha saúde mental ficou totalmente abalada. Como não, né, Fica, Vanessa? fica. Porque Pelo você abre amor, mão de uma vida, né, para cuidar ali daquela criança. Você deixa de ser. criança. Precisa de muitos cuidados, precisa de muitos cuidados. Só que a gente precisa se cuidar também. E eu só descobri isso um dia, quando a minha filha foi para a UTI. E eu tive uma crise de pânico, né? E comecei a ter taquicardia, sudorese, entrando já na UTI, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado comigo também. Né? E aí eu fui falar com o meu médico, comecei a fazer terapia na época, passei com um psiquiatra, comecei a ser medicada Lógico. para poder aguentar, porque a gente ainda estava longe do fim, né? Estava muito longe do fim. Eu sabia que a gente ainda tem algumas etapas, né, difíceis a serem superadas.
E eu passei a me cuidar. E foi aí que eu abri minha rede social. Foi aí que eu falei, tá, eu preciso falar com as pessoas sobre isso. Eu preciso compartilhar a minha dor, compartilhar o que eu estou sentindo. E aí começaram a aparecer outras pessoas, outras mães, outros pais, principalmente mães, né? A relatarem, né, que também estavam vivendo aquilo e a encontrarem ali um certo aconchego, né, de uma pessoa que Um também estava passando acalento. um acalento, que eu estava vivendo algo parecido deles, né, então que eles, então falar sobre o assunto começou a me fazer bem. E aí eu falei, não vou parar então. E aí quando eu percebia que eu estava muito debilitada, que não estava legal, aí eu dava uma pausa, respirava, parava uns dias e depois eu retomava. Porque eu conheci muita gente nesse processo, né? Imagina. Muita gente dentro do hospital que a Luísa fez tratamento e muita gente nas redes sociais, muitas famílias, né? E toda vez que alguma criança falecia, eu ficava muito mal, né? Porque eu me apegava à história, à família. E eu olhava para aquela situação impotente, né? Então, me abalava demais. E aí eu falei, não, se eu ficar muito abalada, eu não consigo contribuir. Então, eu comecei a me tratar, fazer tudo direitinho, e aí eu falei, agora eu consigo contribuir. E hoje eu ainda mesmo, 2 anos fora de tratamento, eu ainda uso as redes sociais para falar sobre a importância do diagnóstico precoce, a importância da doação de sangue, como é difícil receber esse diagnóstico, que as mães procurem na rede social, encontram ali uma história de dificuldade, de dias difíceis, mas de superação. Hoje a minha filha tem essa história. Tem uma história de esperança, né? Não, É e Vanessa, você não uma pode parar, esperança, uma sinto dizer. esperança. Não A dá minha para ideia é parar. continuar. É, A minha não ideia é dá para continuar. parar. Porque eu acho que você tem uma outra missão se abriu aí. Mudou, né? Mudou. A minha vida é outra. Eu mudei de carreira profissional, né? Nesse Você fazia processo. o que antes? Eu trabalhava numa consultoria de tecnologia, sou formada em Hum, administração de empresas. E quando a minha filha foi diagnosticada, eu estava fora do mercado, tinha dado uma pausa para ficar com a minha filha, né? Eu estava há 2 anos fora do mercado. E aí eu tinha feito fotografia, então eu estava trabalhando como fotógrafa, assim, começando muito inicialmente, e aí veio o diagnóstico. E aí eu parei tudo, parei minha vida, fiquei em função do tratamento. E quando eu estava para terminar o tratamento, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso seguir minha vida, né? Não só a mãe da Luísa, a Vanessa a também. Vanessa. A Vanessa, cadê a Vanessa, né? E eu, tá, o que que eu vou fazer da vida? E aí muitas pessoas me falavam, Van, você já pensou em atuar na área da saúde, em atuar na área da saúde mental, alguma coisa voltada a isso? E eu não tinha pensado, mas eu comecei a pensar depois que as pessoas me falavam isso, eu falei, eu vou fazer psicologia. E aí eu comecei o curso de psicologia em julho, né? Me matriculei em julho de 2021. Estou fazendo, estou indo para o terceiro ano agora, né? Tenho mais 3 anos aí de faculdade, mas quero atuar na área. Você achou? Me encontrei. Olha, Esse processo todo fez eu me encontrar. Eu estou adorando o meu curso, adorando o que eu estou vivendo, né? Essa nova. Eu vou fazer 40 anos agora, em setembro. Eu me sinto uma menina de 18 anos. olha. Assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo minha primeira faculdade de novo. Estou Te deu um super feliz, vigor. total. E propósito. Eu tenho um propósito hoje, né? Então, o tratamento contra a leucemia me trouxe um propósito. Eu quero transformar vidas, eu quero ajudar as pessoas que passam por isso, as mães que passam por isso. Eu quero profissionalmente, por isso eu estou estudando né, Uhum. psicologia, profissionalmente ajudar essas famílias, né? Porque não é só o tratamento medicamentoso, né? Não é só a quimioterapia, não é só o físico. A saúde mental é importante nesse processo todo, senão a gente não chega lá, né? Não Então, chega. precisa cuidar da saúde mental. Então, Se eu chega, vai quero. chegar um fiasco, Chega, gente. não, chega só o pó. Não dá. É muito, você sofre muito no processo. Eu Então, eu acho que é isso quero que você precisa. Olha, acho que você está na missão exata. Não que tem a menor dúvida disso. é o que eu pretendo fazer. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. E esse Tá. troféuzinho O troféu, assim, tem o sino que eu falei, né? Que quando é. ela terminou o tratamento, ela tocou o sino e ela ganhou esse troféu. Esse troféu ele é doado pelo Instituto Stella Demarco, é uma ONG hum, que atua nesse hospital, né? No Hospital Itaci. E quando muito toda criança que importante a gente termina o falar. tratamento, eles dão esse troféu, que Olha que é uma grande massa. conquista, né? Para criança, para adolescente. E E para essa para a família. família, né? Esse símbolozinho, essa imagem é da Estela, uma criança que teve câncer. Ela teve um câncer muito agressivo chamado neuroblastoma. Infelizmente,
Ela faleceu, né? Mas o pai dela, generosamente, mesmo, né, com muita dor, muita tristeza, ele transformou a dor dele, num propósito maior, e ele construiu essa ONG chamada Instituto Stella Demarco, e ele ajuda o Hospital Itaci, né, com várias ações lá dentro. E a Luísa foi a primeira criança a receber esse troféu. Até então não tinha esse troféu, né? Eles não davam esse troféu. E aí a Luísa terminou o tratamento, eles entraram em contato comigo falando que iam começar a distribuir o troféu, e a Luísa foi convidada a ser a primeira criança a ganhar o Ai, troféu. que E aí foi um máximo. evento, ela participou, recebeu o primeiro troféu, que simboliza isso, né? Simboliza a esperança, né? De dias melhores, de recomeço. E aí a gente guarda esse troféu com muito carinho dessa, Muito. desse momento especial que foi terminar o tratamento. Troféu de ouro, né? Vamos Troféu de ouro. combinar. Uma É uma menina de ouro. Copa. Eu tenho uma menina de ouro, ela recebeu um Tem, troféu de ouro. tem. Não tenho a menor dúvida que resiliência com 4 anos, É uma gente. criança espetacular hoje. É uma menina linda, maravilhosa. E aquela história, né? Só vem um especial para quem é especial mesmo. É, Porque e não assim, a gente. tem outra explicação. E sabe o que que eu percebo? É que a gente. Às vezes as coisas acontecem e você acha que, eu sou forte, né? Veio porque você. Não, a gente não é. Não, é. Você precisa ficar forte. A situação te faz você ser assim. Então eu era uma mãe comum, eu não tinha, eu era extremamente. Minha mãe até falou: "Ai, meu Deus, como é que vai ser? A Vanessa é tão, né, frágil, como é que ela vai para o hospital todo dia com a criança?" E eu me transformei, né? Então eu acho que as coisas acontecem e te transformam, né? Então a dor às vezes vem na sua vida e você tem que transformar ela em alguma coisa. Eu estou tentando transformar nesse propósito Transformou de já, passar Vanessa. esperança e amor. Em nenhum momento você passa de ser uma mulher frágil, muito pelo contrário. Mas era. Olha que engraçado. Essa Agora mulher nós. que eu tô vendo hoje, que Uhum, acho que é a mulher que você se transformou, é uhum. uma mulher que fala super bem, uma mulher esclarecida, que tem uma dicção perfeita. Eu acho que você Obrigada. está muito no caminho certo. Não Obrigada. dá para você parar de falar sobre isso, porque Claro, você claro. fala com uma propriedade Uhum. que eu entendi várias coisas aqui agora. Essa é a ideia, que todo mundo consiga entender um pouquinho sobre o assunto e Porque repassar a você fala mensagem, com né? muita clareza Ai, obrigada. e com muita propriedade, mas é a propriedade de quem viveu. É, E isso de quem também não passou. significa de quem É passou vai verdade. ter a mesma É consciência verdade. que você tem Uhum. e a mesma forma que você enxerga e o Verdade. recado que você vai passar. Uhum. Porque eu já vi outros casos e É, não e tá tudo bem. claro, cada um lida de uma maneira É, cada um diferente, né? Transforma tem aquilo em alguma coisa. uma transformação também. Verdade. Acho que esse é o grande aprendizado dessa história. Sim, sim. O que eu me tornei porque você não tinha um propósito e hoje você tem. Tenho. Mudou a Então, minha vida, né. Não gostaria, não, de ter vivido, ninguém gosta de passar por isso, mas a vida é assim, né. se a gente Eu pudesse costumo chamar de escolher, fatalidade. Algumas pessoas fatalidade mesmo. algumas pessoas falam para mim: "Como assim, né, uma criança com câncer?" Alguns falam, a gente chega a ouvir muita baboseira. "Ah, é um Nossa, castigo. Será que ai, você na outra vida deixou de", eu ouvi algumas coisas assim, tipo, e as aí você pessoas são percebe. sensíveis, Não, não, ótimo. você ouve isso às Ah, vezes, mas não é é, é uma impressionante. fatalidade, acontece. Perfeita definição, uma fatalidade onde qualquer um está sujeito a passar. Sim, E você passou lindamente, eu tenho certeza absoluta disso, e foi um prazer enorme. Eu queria que você escolhesse uma mulher que te representa. claro, claro. Temos aqui, temos ali. Ai, nossa, quantas mulheres, hein? Graças a Deus temos mulheres Olha, para escolher, não? muitas mulheres importantes, hein? Muitas. Eu acho que eu vou escolher a Glória Maria. Já está do seu lado. Eu vou escolher ela. Essa, não tem como essa mulher não inspirar, né? Não. Ela rompeu muitas barreiras, ela transformou muitas vidas. Foi transformada, certamente, porque cada lugar que ela conheceu, cada ser humano que ela interagiu, certamente transformou a vida dela e ela transformou. Infelizmente a gente perdeu, né, a Glória Maria, mas uma pessoa como essa, não é que a gente não perde, sabe? Deixou um legado. Deixou um legado Sim. e ela foi revolucionária, né, na área dela. Ela, mulher negra, de frente para as câmeras, visitou, sabe, dezenas de países, conheceu muitas pessoas. Então, Adotou.
Foi uma mãe solo, foi uma mãe de duas solo, 2 crianças. crianças. Então, Uma assim, mãe tardia sim, para sim, os olhos de alguns. quando provavelmente se sentiu preparada para isso, porque a Que maternidade não não tem é idade. exatamente, você não tem idade para ser mãe, você vira mãe quando você sabe, agora eu sou mãe, e você se transforma a ser mãe. Cada dia você é uma nova mãe. Então, quando estava preparada, se tornou mãe. Essa mulher Da é maneira que ela incrível. quis, Sim, sim. solo. E eu acho que ela nunca se preocupou muito com o que os outros pensavam e falavam. A sensação que eu tenho é essa. Ela fez o que ela quis fazer. E viveu o que quis viver também. Viveu muito bem. Infelizmente, também teve um câncer, né? Sim. Infelizmente, teve um câncer, faleceu, né, devido à intercorrência dessa doença, mas viveu. E como viveu, hein? Viveu lindamente Essa bem. mulher é inspiração. Essa mulher é inspiração. Vanessa, muito Eu obrigada. que Uma agradeço, honra querido. te receber. Imagina, eu que E agradeço. aqui o Prazer. espaço está aberto para você vir quando quiser. Ai, obrigada. E para falar sobre o que você quiser, olha, tem uma indicação, fala com essa Uhum. pessoa, o espaço está aberto para você. Ah, eu agradeço. Sempre. Foi muito bom falar com você. Gente, doação de sangue. Isso é uma coisa assim importantíssima e nós vamos bater nessa tecla agora. Que graças a Deus a ignorância aqui não é uma bênção. Boa, boa. Doação de sangue é fundamental. A gente percebe isso quando precisa, principalmente. Eu me tornei doadora de medula óssea por causa do diagnóstico da minha filha. Eu não sabia da importância disso. A gente E eu não fui sabe, descobrir. então a gente tem que trazer gente aqui que Sim, nos ensine, para a sim, gente poder repassar. sim. Porque também a gente cobra do povo, o povo também não sabe. Não, precisa falar sobre o Então assunto. precisa E falar. eu costumo falar que quem doou sangue e trouxe essa possibilidade da minha filha estar vivendo hoje, não salvou só a Luísa. Ele salvou uma família inteira. Ele salvou a Vanessa, ele salvou o Ricardo. Então, assim, Os eu sou avós. eu sou extremamente grata para essas pessoas que colaboraram com a gente e os doadores de sangue. Eu sou extremamente grata Sim. por eles existirem. Doadores de sangue, vocês olhem. Demais, eu vou ter que mudar agora para essa história para ver se eu posso doar sangue. Boa, A boa. gente precisa entender também se pode. Não, tem os critérios, mas é só procurar um Vamos hemocentro da falar sua cidade que sobre. dá tudo certo. Obrigada. Obrigada a você, Olha, foi um prazer. gratidão total. Obrigada, querida. Prazer. Serviço social nós prestamos hoje. Obrigada. Lindamente.